Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja em nossas vidas. Hoje, 31º dia da nossa campanha, da nossa jornada de 40 dias de amor. Estamos indo para a última volta do ponteio. E hoje, Deus tem ainda algo a ministrar aos nossos corações. Hoje nós vamos falar sobre como a humildade lida com a nossa necessidade de atenção. Você que tem filho, mais de um filho, vai entender bem do que eu estou falando. Um filho fala assim: papai é meu, o outro, papai é meu. Ou numa situação em que você está numa roda de pessoas, de amigos conversando, e que eles começam a falar ao mesmo tempo, e você olha para um e olha para outro, olha para um e olha para outro. Você quer dar atenção a todos, porque nós temos uma necessidade de atenção. Mas o grande problema é quando a nossa necessidade de atenção, ela vira uma necessidade diária de atenção, a todo tempo de atenção. Quando nós começamos a desenvolver a humildade que Jesus ensinou, a humildade, ela vai nos fazer, vai nos motivar a prestarmos mais atenção na necessidade do outro do que na nossa própria necessidade. E fico pensando, irmãos, como era fantástico fazer parte da equipe de Jesus. Imagina só ser selecionado por Jesus para poder fazer parte da equipe dele, andar naquelas ruas junto com Jesus, estar junto quando ele fez milagre, subir o monte da transfiguração com Jesus. Deveria ser muito bom. Só que entre eles existia mais de um. E eles começaram a conversar entre eles, como é que seria no céu, quem sentaria do lado direito, quem estaria mais próximo de Jesus, como é que seria isso no céu. Eles conversavam entre eles. E Jesus, num dos seus ensinamentos para os seus discípulos, Jesus usou homens de destaque naquela época, que eram os fariseus. Mateus capítulo 23, a partir do versículo 1, Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados mestres. Jesus, ele pega os seus discípulos. Jesus, ele pega aqueles homens religiosos, homens de destaque na sociedade, homens que eram vistos como homens grandes. E Jesus explica para os seus discípulos pelo menos 3 coisas que eles deveriam fazer prova de si mesmos para saber se não estavam no caminho errado. Jesus falou que aqueles homens usavam filactérios, aqueles homens gostavam de lugar de honra, e aqueles homens gostavam de ser chamados mestres em públicos. O filactérios era uma caixinha de um texto do Antigo Testamento usado à cabeça deles, e as pessoas olhavam para eles e sabiam que a lei estava sobre a cabeça. Aqueles homens conheciam demais. O grande problema é que um teve a ideia de aumentar a sua caixinha, e o outro olhou e falou: caramba, a caixinha dele é maior, vou aumentar também a minha. E o outro: opa, a caixinha dele também é maior. E começaram a disputar entre eles qual seria o maior filactérios. E Jesus falou: tome cuidado, olha só como é que eles fazem. Eles alargam os seus filactérios simplesmente para serem reconhecidos pelo homem. E Jesus trata isso diretamente ao coração dos seus discípulos. E nós olhamos para essa primeira aplicação, e talvez você possa falar assim: não, mas eu não faço isso. Eu não gosto de ser reconhecido assim, eu não uso filactério na cabeça. Mas é interessante que nós gostamos de usar as nossas camisas como versículos bíblicos, para que as pessoas, ao olharem a gente na rua, descubram: esse aí é um servo, esse aí é uma serva. Essas pessoas, elas sabem. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos começar a olhar para essa verdade e perceber se talvez esses símbolos, eles não tenham entrado dentro de nós
E nós começamos a usar os símbolos na necessidade de mostrar, na necessidade de apresentarmos para as pessoas e ser reconhecidos por elas. Às vezes compramos o carro que compramos para ser notado pelas pessoas. Às vezes fazemos a casa que fazemos para ser notado pelas pessoas. Às vezes compramos a roupa que compramos como símbolos para ser notado pelas pessoas. E no final, dizer assim, caramba, que baita testemunho. Eu não tinha nada, agora eu tenho um carro novo. Eu não tinha nada, agora eu tenho uma casa linda. Eu andava de roupa velha, agora eu ando de roupa de marca. Que tamanho testemunho. Olhando para aquilo que Jesus disse, talvez a essência esteja errada. Não a casa, não o carro, não a roupa. Mas acredito que o que nós precisamos colocar na balança é: por que essa casa? Por que comprar esse carro? Por que comprar essa roupa? Deus não se importa com a marca do carro que você e eu compramos. Deus não se importa com o tamanho da nossa casa. Deus não se importa com a roupa que nós compramos. Mas Deus se importa o porquê que nós estamos fazendo isso. E Jesus falou, cuidado, eles só fazem isso para serem notados pelas pessoas. E a segunda coisa que Deus usa, Jesus fala, cuidados que eles gostam de sentar nos lugares de honra. Cuidados que eles gostam de serem notados aonde eles estão. Cuidado que eles precisam ser notados. E nós precisamos olhar para essa verdade de Jesus e não apegarmos a esses símbolos e fazer de nós pessoas que querem lugar de honra. Eu e você, nós não podemos desenvolver em nós a necessidade de ficar apaixonado pela cabeceira da mesa. Nós não podemos se apegar a tal maneira de isso fazer parte de mim e de você, de queremos ser reconhecidos e valorizados. Quando eu comecei a pregar, há uns 13 anos atrás, quando eu acabava de pregar, eu perguntava às pessoas, e aí, como foi? Você gostou? Como é que foi? Eu perguntava às pessoas, porque eu queria saber se eu tinha pregado bem, se as pessoas tinham gostado, se tinha sido bom. Até que eu descobri que aquilo era vaidade, e que aquela minha pergunta não era para saber se de fato as pessoas tinham sido abençoadas, mas era como termômetro para saber como eu tinha me saído. Talvez você já passou por uma situação não igual a minha, mas um bom teste para você ver, para você saber se você já teve o coração inclinado para aquilo que Jesus reprovou. Já teve alguma festa que você trabalhou, ajudou, organizou, limpou, botou cadeira no lugar, arrumou as coisas, e no final da festa, quando a pessoa vai falar, o seu nome não é citado. Quando a pessoa vai agradecer as pessoas, o seu nome não é citado. Você já passou pelaquela experiência em que ajudou tanto uma pessoa a conquistar algo, e no dia que ela conquista, a palavra de agradecimento é para todo mundo, menos para você. Você já se sentiu frustrado nesse dia? Quero te dar uma triste notícia. Talvez eu e você gostamos da cadeira de destaque que Jesus falou, vocês não devem desejar essas coisas. A humildade combate esse tipo de coisa. Jesus ainda falou mais, eles gostavam de ser chamados rabis. O título era de rabi, mas eles gostavam que as pessoas falavam, você é rabi, você é mestre. Os nossos títulos, aonde nós chegamos, eles servem para as pessoas descobrirem de qual maneira nós iremos servir elas. Por exemplo, se você está numa viagem, se você está dentro de um ônibus, dentro de um avião, e aí você está sentindo uma dor no peito, começa a sentir uma dor no peito, e alguém lá atrás, você fala, caramba, eu estou com uma dor no peito, e alguém lá atrás levanta e fala, eu sou médico, eu sou médica. Por que essa pessoa falou isso? Não é para se vangloriar, mas ela falou assim, eu posso te servir com o meu título, aonde eu cheguei, eu posso servir você. Eu posso servir você. Então os nossos títulos, aquilo que nós somos, não é para nos exaltar, não é a necessidade de sermos notados o tempo todo. O que Jesus está falando, vocês estão comigo, vocês são meus discípulos, mas é para fazer diferente, é para o seu título, você sentir a necessidade do outro, você observar a necessidade do outro. O seu trabalho, o seu recurso, a sua casa, aquilo que você tem, aonde você chegou, não é para ser notado,
mas é para você ver a necessidade do outro e ajudar. Precisamos lutar com essa necessidade de sermos reconhecidos e trocar pela necessidade de servir as pessoas. Precisamos confiar que Deus irá fazer aquilo que precisamos. Precisamos confiar que Deus irá nos dar a honra ou não que nós merecemos. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias e riquezas em Cristo Jesus. Nós não temos a necessidade de querermos ser notados pelas pessoas. Nós não temos a necessidade de querer que as pessoas nos honram. Nós não temos a necessidade de querer estar no lugar de destaque. Jesus falou assim: a humildade vai levar vocês ao contrário dessas situações. Precisamos confiar que Deus ele nos colocará na posição que nós merecemos. Precisamos servir e confiar. Quando eu olho para Mateus capítulo 25, versículo 21, diz assim, Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre o muito, venha e participe da alegria do Senhor. Não tente ser notado pelas pessoas. Não fique querendo o tempo todo que as pessoas notam você, notam o seu potencial, notam onde você chegou, notam o seu carro, notam a sua casa. Pelo contrário, observe a necessidade das pessoas e escuta de Deus. Espere escutar somente de Deus, servo bom e fiel. Eu irei te honrar. Uma vida centrada em si mesmo é uma vida que nunca se preocupa com o outro. É uma vida em que ela quer ser reconhecida o tempo todo. Mas uma vida de humildade. É uma vida que usa os seus recursos, os seus bens e o seu título para servir. Pois Jesus falou: quer ser maior? Sirva. Sirva. Amanhã nós vamos falar sobre como a minha humildade lida com a minha tendência de fazer comparação. Como a minha humildade, como lidar em relação à humildade e a tendência de a gente fazer comparação de uma coisa com a outra. Mas antes disso, quero orar com você, quero orar pelo seu coração. Oremos ao Senhor. Deus, entregamos os nossos corações em suas mãos. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude. Tira da gente a vaidade, a necessidade de receber aplausos das pessoas, de sermos reconhecidos pelo que somos, por onde chegamos, e coloca em nós a necessidade, a vontade de ver a necessidade do próximo. Pai, eu te peço, ajuda a gente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Fique agora aí com a devocional e que você possa passar esse tempo para com Deus. Deus lhe abençoe.